O sol da tarde derramava uma luz dourada sobre o estacionamento deserto, refletindo no capô prateado do sedã estacionado ao lado da oficina mecânica. Luísa tamborilava os dedos no volante do próprio carro, o rádio murmurando uma melodia antiga que mal preenchia o silêncio inquieto em sua mente. Ela estava ali para pegar o carro de Rafael, seu marido há 7 anos, que ele insistira em deixar para um ajuste no motor. "É só um barulhinho, Lu, nada demais", ele dissera naquela manhã, com um sorriso distraído antes de sair para o trabalho. Mas agora, ali parada, algo parecia fora de lugar. O mecânico, um homem de mãos calejadas e camisa manchada de graxa, entregou as chaves a Luísa com um aceno breve. "Está pronto. Só precisava de um ajuste no escapamento." Ela agradeceu com um sorriso automático, mas seus olhos já vagavam para o interior do carro de Rafael através da janela entreaberta. Algo chamou sua atenção. Um canto amarelado de papel despontando do porta-luvas. Curiosidade, talvez um pressentimento, a fez abrir a porta do passageiro e se inclinar para dentro. O cheiro de couro velho e um leve vestígio do perfume amadeirado de Rafael envolveram-na enquanto ela puxava o papel. Não era um recibo ou um mapa como esperava. Era uma fotografia pequena e desgastada, com bordas dobradas pelo tempo. Seus dedos hesitaram ao segurá-la, como se soubessem que aquele instante mudaria tudo. A imagem mostrava Rafael, mais jovem, os cabelos mais longos e um sorriso aberto que ela raramente via hoje. Ao seu lado, uma mulher. Não era Luísa. A mulher na foto tinha cabelos castanhos, ondulados caindo sobre os ombros, olhos grandes e um olhar que parecia atravessar o papel. Ela segurava a mão de Rafael com uma familiaridade que fez o estômago de Luísa se contrair. No verso da foto, uma caligrafia delicada em tinta azul. "Para sempre, R e L, 2012. O coração de Luísa disparou. 2012. 2 anos antes de ela conhecê-lo. Quem era essa L? Por que Rafael guardava isso no carro, escondido como um segredo sussurrado? Ela ficou ali, imóvel, o barulho do trânsito ao longe se misturando ao zumbido em seus ouvidos. O calor do dia parecia sufocante agora, o ar preso em seus pulmões. Tentou racionalizar. Talvez fosse uma ex-namorada, um eco de um passado que ele nunca mencionara. Mas algo na expressão dele naquela foto, tão vivo, tão diferente do homem, reservado que dividia a vida com ela, dizia mais. Havia um brilho ali que ela não reconhecia. Luísa guardou a foto no bolso do casaco, as mãos trêmulas. Não sabia se queria respostas ou se temia encontrá-las. Ligou o carro de Rafael e dirigiu para casa, o ronco do motor preenchendo o vazio que crescia dentro dela. A cada semáforo, olhava para o bolso, como se a foto pudesse ganhar vida e falar. Em casa, Rafael ainda não havia chegado. O silêncio da sala, com seus móveis de madeira escura e o tapete que escolheram juntos, parecia zombar dela. Ela sentou-se no sofá, a foto na mão novamente. A mulher sorria na imagem, mas agora Luísa via algo mais. Um colar no pescoço dela, um pingente em forma de coração que parecia estranhamente familiar. Onde ela já tinha visto aquilo, sua mente girava, buscando memórias, enquanto o som da chave na fechadura ecoou pela casa. Rafael estava de volta, e ela precisava decidir. Perguntar ou cavar mais fundo sozinha. A porta da frente rangeu ao se abrir, e o som familiar dos passos de Rafael ecoou pelo corredor. Luísa sentiu o corpo enrijecer, a foto ainda quente entre seus dedos, escondida no bolso do casaco. Ela o ouviu largar a mochila no chão, o tilintar, das chaves caindo na mesinha de entrada. "Oi, amor, pegou o carro!" A voz dele veio descontraída, quase leve demais, como se o dia tivesse sido apenas mais um entre tantos. Ela respondeu um sim abafado, os olhos fixos na estampa floral do sofá, tentando reunir coragem. Rafael apareceu na sala,
o cabelo ligeiramente bagunçado pelo vento, a camisa social com o primeiro botão aberto. Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso morreu ao perceber a tensão em seu rosto. "Tudo bem?" perguntou, hesitando antes de se aproximar. Luísa ergueu os olhos, buscando algo na expressão dele. Culpa, talvez, ou um sinal de que ele sabia o que ela encontrara. Mas Rafael apenas parecia confuso, as sobrancelhas franzidas em uma preocupação genuína. "Está tudo ótimo." Ela mentiu, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Não estava pronta para confrontá-lo, não sem entender mais. A foto queimava em seu bolso, uma presença viva que gritava por explicações. Rafael assentiu, aliviado, e foi para a cozinha pegar uma cerveja, o som da lata abrindo, cortando o silêncio como uma lâmina. Luísa ficou ali, ouvindo o murmúrio da TV que ele ligou, um jogo de futebol que ela sabia que ele assistiria até o fim. Quando Rafael se acomodou no outro sofá, ela aproveitou para subir ao quarto. Precisava de espaço, de tempo para pensar. O corredor parecia mais longo naquela noite, as fotos de família nas paredes, o casamento deles, a viagem ao litoral, o primeiro Natal juntos, agora carregadas de uma ironia que ela não notara antes. No quarto, trancou a porta e tirou a foto do bolso, colocando-a sobre a cômoda de madeira polida. A luz suave do abajur lançava sombras sobre a imagem, destacando cada detalhe. A mulher, Ellie, tinha um olhar magnético, quase hipnótico. Luísa se pegou analisando o colar novamente, aquele coração delicado com uma pedra minúscula no centro. Era familiar, mas a memória escapava como areia entre os dedos. Ela abriu a gaveta da cômoda, onde guardava suas próprias joias, procurando algo que pudesse conectar os pontos. Nada, apenas brincos dourados, pulseiras simples e o anel de noivado que Rafael lhe dera. Sentou-se na cama, o colchão afundando sob seu peso. O silêncio do quarto era opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. E então uma ideia surgiu. O sótão. Rafael guardava caixas lá em cima, coisas do passado que, ele dizia, não valer a pena revisitar. "É só traste velho, Lu." Ele ria sempre que ela sugeria organizar. Mas agora, aquelas caixas pareciam um mapa para o que ele escondia. Ela esperou até ouvir o ronco leve de Rafael vindo do sofá. Ele sempre adormecia durante os jogos longos. Com passos cuidadosos, subiu a escada estreita que levava ao sótão, o ar frio e empoeirado envolvendo-a como um aviso. A luz fraca de uma lâmpada pendurada revelou pilhas de caixas de papelão, algumas etiquetadas com faculdade ou trabalho. Ela começou a abrir uma, os dedos tremendo enquanto mexia em papéis amarelados, fotos soltas e lembranças de uma vida que Rafael nunca compartilhara. Então, em uma caixa menor, escondida sob um cobertor velho, ela encontrou algo que fez seu coração parar. Um envelope lacrado, com a mesma caligrafia da foto. Para Rafael, com amor eterno, L. O papel estava intacto, como se nunca tivesse sido aberto. Luísa hesitou, o peso da descoberta pressionando seu peito. Abrir ou não? A resposta estava ali, mas com ela vinha o risco de um abismo que talvez ela não estivesse pronta para enfrentar. O sótão parecia encolher ao redor de Luísa, as vigas de madeira expostas, projetando sombras que dançavam como fantasmas sob a luz trêmula da lâmpada. O envelope em suas mãos era leve, mas carregava um peso que ela sentia nos ossos. A caligrafia elegante, com curvas suaves e precisas, parecia viva, quase pulsando sob seus dedos. Para Rafael, com amor eterno, L. Cada palavra era uma facada, um sussurro de um passado que ela nunca conhecera, mas que agora invadia sua vida como um intruso indesejado. Ela virou o envelope, examinando o lacre intacto. A cera vermelha,
ligeiramente rachada pelo tempo. Tinha a marca de um selo que ela não conseguiu identificar. Talvez uma inicial, talvez um símbolo, porque Rafael nunca o abrirá. Ou será que ele sabia o que continha e escolhera enterrá-lo ali, entre caixas mofadas e memórias esquecidas? Luísa sentiu um nó na garganta, dividido entre a curiosidade ardente e o medo do que poderia encontrar. Com um movimento hesitante, ela deslizou o dedo sob a aba, o som do papel rasgando ecoando no silêncio como um grito abafado. Dentro havia uma carta dobrada e uma pequena chave prateada, pendurada em um cordão fino. A chave era delicada, com entalhes intricados, como algo que abriria um baú ou uma gaveta secreta. Luísa a segurou por um momento, o metal frio contra sua pele, antes de desdobrar a carta com mãos trêmulas. As palavras estavam escritas na mesma caligrafia da foto, em tinta azul desbotada. Rafael, meu amor, se você está lendo isso, é porque o destino nos deu outra chance. Eu sei que jurei ficar longe, mas não consigo. A casa ainda está lá, esperando por nós. Use a chave. Você sabe onde me encontrar. Com amor eterno, Lívia. Lívia. O nome caiu sobre Luísa como uma pedra, pesado e cortante. Não era apenas uma inicial agora. Era uma pessoa, real e próxima demais. Ela releu a carta, cada frase abrindo uma ferida nova. A casa ainda está lá. Que casa? Rafael nunca mencionara. Uma propriedade, um refúgio ou qualquer lugar que não fosse o apartamento onde viveram antes de comprar aquela casa juntos. E outra chance? Isso sugeria uma história interrompida, algo que ele escondera dela por todos esses anos. A raiva começou a borbulhar em seu peito, misturada com uma tristeza que ela não sabia nomear. Luísa guardou a carta e a chave no bolso da calça, o cordão roçando contra sua perna como um lembrete constante. Desceu do sótão em silêncio, os degraus rangendo sob seus pés, o coração batendo em um ritmo descompassado. Na sala, Rafael ainda dormia, a cabeça inclinada contra o encosto do sofá, a luz da TV piscando em seu rosto. Por um momento, ela o encarou, tentando enxergar o homem da foto, aquele Rafael jovem e apaixonado que segurava a mão de Lívia. A casa estava silenciosa, exceto pelo ronco leve dele e pelo tic-tac do relógio na cozinha. Luísa foi até o quarto, trancou a porta novamente e pegou o celular. Digitou Lívia no campo de busca, mas sem sobrenome ou contexto, os resultados eram inúteis. Então, pensou na chave. Talvez houvesse algo no carro de Rafael, um compartimento escondido ou uma pista que ela não notara antes. Mas revistar o carro agora, com ele em casa, era arriscado. Ela se deitou na cama, o teto girando acima dela enquanto sua mente corria. Quem era Lívia? Por que Rafael guardava essas relíquias de um amor que parecia tão vivo naquelas palavras? E a casa, onde ficava, e o que havia lá que ele não queria que ela soubesse? O sono não veio naquela noite. Em vez disso, ela ficou ali, ouvindo os sons da casa, planejando o próximo passo. Não se contentou, levantou e resolveu procurar novamente a chave e bingo dentro de uma gaveta velha. Do sótão tinha outro envelope. Com uma chave estranha, ela pegou e colocou no bolso. A chave pesava em seu bolso. Um segredo que ela agora carregava sozinha. A manhã raiou cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu e lançando uma luz opaca pela janela do quarto. Luísa acordou com um sobressalto. O peso da chave ainda em seu bolso, a carta de Lívia gravada em sua mente como um pesadelo que se recusava a dissipar. Rafael já estava na cozinha, o cheiro de café fresco se misturando ao som de pratos sendo lavados. Ele parecia normal, quase irritantemente calmo, enquanto assobiava uma melodia desconexa. Ela se perguntou como ele conseguia fingir tão bem, ou será que ele realmente não sabia que ela estava desenterrando seu passado? Já vou para o trabalho, ele gritou da cozinha,
a voz abafada pelo barulho da água corrente. "Te vejo à noite, tá?" Luísa murmurou um tá automático, os olhos fixos na porta entreaberta do quarto. Assim que ouviu o motor do carro dele rugir na garagem e se afastar pela rua, ela pulou da cama. Não havia tempo a perder. A chave e a carta eram pistas, e o carro de Rafael, onde tudo começara, talvez guardasse mais respostas. Ela desceu as escadas correndo, o casaco jogado sobre os ombros, a chave tilintando em seu bolso. O sedã prateado estava estacionado. Na garagem, o capô ainda quente do breve trajeto de Rafael até ali na noite anterior. Luísa abriu a porta do motorista e se inclinou para dentro, o cheiro familiar de couro e perfume, agora misturado com uma tensão que ela mesma trouxera. Revistou o porta-luvas novamente, mas só encontrou recibos amassados e um manual do carro empoeirado. Então, seus olhos caíram no console central. Havia um pequeno compartimento ali, quase invisível, com uma fechadura minúscula que ela nunca notara antes. A chave. Com dedos trêmulos, ela a tirou do bolso e a encaixou. O clique foi baixo, mas ressoou em seus ouvidos como um trovão. O compartimento se abriu, revelando um maço de papéis dobrados e um mapa rabiscado à mão, amarelado e cheio de dobras. Luísa desdobrou o mapa primeiro. Era rudimentar, desenhado com caneta preta, marcando uma estrada sinuosa que levava a um ponto cercado com um X. Ao lado, escrito em letras tortas, Casa do Lago. Seu coração acelerou. A carta mencionava uma casa, e ali estava a prova, um lugar real, escondido, que Rafael conhecia. Nos papéis, encontrou recibos de manutenção, datados de anos atrás, assinados por ele, e uma nota breve. "Lívia, a pintura ficou perfeita. Volto no fim de semana." Ela sentou-se no banco do motorista, o mapa tremendo em suas mãos. A Casa do Lago. Não ficava a mais de 2 horas dali, em uma região de mata densa que ela só visitara uma vez, em um piquenique, anos antes. Rafael dissera que era apenas um lugar bonito, mas agora ela via que era mais, muito mais. A raiva crescia, mas com ela vinha uma determinação fria. Ela precisava ir até lá, ver com os próprios olhos o que ele escondia. Guardou tudo no bolso, trancou o carro e voltou para casa. No quarto, pegou uma mochila pequena, jogando dentro uma garrafa d'água, o celular e as chaves do próprio carro. Antes de sair, hesitou. Deveria contar a alguém? Sua melhor amiga, Clara, talvez entendesse, mas Luísa não queria explicações agora. Só respostas. Escreveu um bilhete vago para Rafael. "Fui resolver umas coisas. Volto mais tarde." O trajeto até a Casa do Lago foi um borrão de árvores e asfalto, o mapa aberto no banco do passageiro. A cada quilômetro, o ar parecia mais pesado, como se o próprio lugar soubesse que ela estava chegando. Quando finalmente parou o carro em uma estrada de terra, o silêncio da floresta a engoliu. À frente, entre os pinheiros, uma casa de madeira emergia, pequena mas bem cuidada, com janelas escuras que pareciam olhos a observá-la. O vento sussurrava entre os pinheiros, carregando o aroma de resina e terra úmida, enquanto Luísa estacionava o carro na estrada de terra. A Casa do Lago estava à sua frente, uma construção de madeira envelhecida, mas estranhamente preservada, com telhado inclinado e uma varanda que rangia sob o peso do tempo. As janelas escuras refletiam o céu nublado, como espelhos quebrados, e o silêncio ao redor era quase palpável, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro solitário. Ela segurou a mochila com força, os dedos crispados na alça, e desceu do carro. O mapa tremia em sua mão, mas ela já não precisava dele. Estava ali, no coração do segredo de Rafael. A chave prateada parecia queimar em seu bolso. Um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Cada passo em direção à casa fazia o cascalho ranger sob seus pés. Um som que ecoava como um aviso. A porta da frente, pintada de um azul desbotado,
Tinha uma fechadura pequena, quase escondida na madeira. Luísa respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões, e inseriu a chave. O mecanismo cedeu com um clique suave e a porta se abriu, revelando um interior mergulhado em penumbra. O cheiro de madeira antiga e um leve traço de lavanda a envolveu, como se o lugar ainda guardasse a presença de alguém. Ela entrou, os olhos se ajustando à luz fraca que filtrava pelas cortinas amarelecidas. O chão de tábuas rangia a cada passo, um lamento que parecia responder à sua intrusão. A sala era simples, mas acolhedora. Uma lareira de pedra coberta de fuligem, um sofá de veludo verde desgastado e uma estante cheia de livros empoeirados. Sobre a lareira, uma foto emoldurada fez seu coração parar. Era a mesma imagem que ela encontrara no carro. Rafael e Lívia, sorrindo, com a casa ao fundo. Mas ali, na moldura, havia algo mais. Uma data escrita à mão, 15 de agosto de 2012, e uma frase, nosso refúgio para sempre. Luísa sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou no braço do sofá. Aquele não era apenas um lugar do passado. Era um santuário, uma cápsula do tempo que Rafael mantivera viva. Ela caminhou até a estante, os dedos roçando os livros, romances, poesia, títulos que ele nunca mencionara gostar. Em uma prateleira mais baixa, encontrou um diário de capa preta, as bordas gastas pelo uso. Abriu-o com mãos trêmulas, a caligrafia de Lívia enchendo as páginas. Hoje ele prometeu que voltaríamos juntos, dizia uma entrada de 2013. Ele disse que sou o lar dele, mesmo que o mundo não entenda. Luísa virou as páginas, cada palavra cortando mais fundo. Lívia escrevia sobre Rafael com uma paixão que ela nunca sentira dele, uma conexão que parecia transcender o tempo. A última entrada, datada de 2014, era curta. Ele foi embora, disse que precisava recomeçar, mas sei que ele vai voltar, ele sempre volta. O som de um galho quebrando lá for a fez congelar. Ela correu até a janela, o coração na garganta, mas só viu as árvores balançando ao vento. Estava sozinha, ou assim esperava. Guardou o diário na mochila, decidida a levá-lo. Precisava entender tudo, mesmo que doesse. Ao se virar, notou uma escada estreita no canto da sala, descendo para um porão. A escuridão lá embaixo era densa, um convite perigoso que ela não sabia se deveria aceitar. Luísa hesitou, a chave ainda na mão, o diário pesando em sua mochila. A casa parecia viva, respirando segredos que ela mal começara a desvendar. Rafael estivera ali, amara ali e talvez ainda amasse. Ela precisava descer, enfrentar o que quer que o porão escondesse. Com um último olhar para a foto sobre a lareira, ela deu o primeiro passo na escada, o escuro engolindo-a aos poucos. A escada de madeira gemeu sob os pés de Luísa, cada degrau afundando ligeiramente, como se tentasse impedi-la de descer. O ar no porão era frio e úmido, carregado de um cheiro terroso misturado a algo metálico que ela não conseguia identificar. A escuridão era quase sólida, engolindo a luz fraca que vinha da sala acima. Ela tateou a parede áspera ao seu lado até encontrar um interruptor antigo que acionou uma lâmpada pendurada no teto. A luz amarelada piscou antes de se estabilizar, revelando o que o porão escondia. Era um espaço pequeno, mas organizado com uma precisão quase obsessiva. Prateleiras de metal alinhavam as paredes, cheias de caixas etiquetadas com datas e palavras como verão e inverno. No centro, uma mesa de trabalho coberta por uma lona empoeirada parecia intocada há anos. Mas o que chamou a atenção de Luísa foi uma parede coberta por fotos, dezenas delas presas com alfinetes em um painel de cortiça. Todas mostravam Rafael e Lívia. Ela se aproximou, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no silêncio. Havia imagens deles na varanda da casa, nadando no lago próximo, rindo em piquenique sob o sol. Em algumas, Rafael segurava uma câmera, o olhar apaixonado fixo em Lívia, que posava com um sorriso radiante.
Outras eram mais íntimas, um beijo ao pôr do sol, mãos entrelaçadas sobre a mesa da sala. Luísa sentiu um vazio crescer dentro dela, uma mistura de ciúme e traição por um amor que ela nunca conhecera em Rafael. No canto do painel, uma foto destacava-se, Lívia sozinha, o rosto sério, segurando uma carta. Ao lado, um bilhete preso. Com fita adesiva dizia: "Eu tentei, R. Adeus." A data na foto era de 2014, o mesmo ano da última entrada no diário. Luísa franziu a testa. Será que Lívia desistira de Rafael? Ou algo mais acontecera? Ela virou-se para a mesa e puxou a lona, revelando uma máquina de escrever antiga e uma pilha de papéis amarelados. Os papéis eram cartas, todas de Rafael para Lívia, nunca enviadas. "Você me pediu para ficar, mas eu não podia", dizia uma. "Casei com ela porque era o certo, mas meu coração ainda é seu", confessava outra, datada de 2016, um ano depois de Luísa e Rafael se casarem. Ela leu as palavras com os olhos embaçados, cada linha um golpe que destruía a imagem do homem que ela achava conhecer. Ele a amara, sim, mas nunca completamente. Lívia era o fantasma que sempre esteve entre eles. Um barulho acima, passos leves na sala, fez seu corpo congelar. Ela apagou a luz do porão por instinto, o coração disparado. Será que Rafael a seguira? Ou seria outra pessoa? A escuridão voltou a envolvê-la e ela subiu os degraus em silêncio, segurando a respiração. Ao chegar ao topo, espiou pela fresta da porta entreaberta. A sala estava vazia, mas a porta da frente balançava ligeiramente, como se alguém acabasse de sair. Luísa correu até a varanda, o ar fresco batendo em seu rosto. Não havia ninguém à vista, apenas o lago brilhando ao longe sob as nuvens. Mas então ela viu, pegadas frescas na terra úmida, levando para a trilha entre as árvores. Alguém estivera ali e sabia que ela estava também. Com a mochila nas costas e as cartas na mão, ela decidiu seguir as pegadas. Não podia mais fugir. Do que quer que aquilo fosse, precisava encarar a verdade, mesmo que doesse ainda mais. O céu estava mais escuro agora, as nuvens engrossando como se pressentissem o peso que Luísa carregava. Ela seguiu as pegadas na terra úmida, o som de seus próprios passos abafado pelas folhas caídas que forravam a trilha entre os pinheiros. A mochila batia contra suas costas. As cartas de Rafael para Lívia, guardadas ali, como provas de uma traição que ela ainda tentava compreender. O ar estava carregado de umidade, o cheiro de chuva iminente misturado ao perfume da floresta. As pegadas eram recentes, profundas o suficiente para indicar alguém apressado. Luísa acelerou o passo, os galhos roçando seus braços e deixando arranhões que ela mal sentia. Sua mente girava. Quem poderia estar ali? Rafael? Ele estava no trabalho, ou pelo menos era o que dissera, mas a dúvida a corroía. E se ele soubesse que ela encontrará a foto, a carta, a chave? E se aquilo tudo fosse uma armadilha que ela mesma desencadeara? A trilha abriu-se em uma clareira pequena, o lago visível à distância, suas águas calmas refletindo o cinza do céu. As pegadas paravam abruptamente perto de uma árvore retorcida, como se quem as deixara tivesse desaparecido no ar. Luísa girou nos calcanhares, os olhos vasculhando a vegetação densa. Então, um movimento sutil, um vulto entre os troncos. Ela prendeu a respiração, o coração disparado, e deu um passo à frente. "Quem está aí?" chamou, a voz tremendo mais do que gostaria. Silêncio. Apenas o vento respondeu, balançando as folhas com um sussurro inquietante. Mas então, um estalo seco, como um galho quebrado, veio da direção do lago. Luísa correu para lá, a adrenalina queimando em suas veias. Chegou à margem, o chão lamacento agarrando seus sapatos, e viu uma figura de costas, parcialmente escondida por um salgueiro. Era uma mulher, os cabelos castanhos ondulados, caindo sobre um casaco verde escuro. Lívia? Não podia ser. Ou podia? "Ei!"
Luísa gritou, avançando. A mulher virou-se rapidamente, mas antes que Luísa pudesse ver seu rosto, ela correu, desaparecendo entre as árvores do outro lado da margem. Luísa tentou segui-la, mas a lama a atrasou, e logo o som dos passos da estranha se perdeu no vento. Ofegante, ela parou, as mãos nos joelhos, o peito ardendo. Quem quer que fosse, sabia que estava sendo seguida, e queria escapar. Perto, de onde a mulher estivera, algo brilhou na lama. Luísa se abaixou e pegou um pequeno pingente em forma de coração, idêntico ao que Lívia usava na foto. O mesmo que parecia tão familiar, mas que ela ainda não conseguia situar. A corrente estava rompida, como se tivesse sido arrancada na fuga. Ela o segurou contra a luz fraca, o metal frio e úmido em sua palma. Era real, tangível, uma prova de que Lívia, ou alguém ligado a ela, ainda rondava aquele lugar. O som de um motor ao longe a fez erguer a cabeça. Um carro, talvez na estrada de terra que levava à casa. Rafael? Ou outra peça daquele quebra-cabeça? Luísa guardou o pingente na mochila junto às cartas e ao diário e correu de volta pela trilha. A casa surgiu entre os pinheiros, sua silhueta agora ameaçadora sob o céu que escurecia. O carro dela ainda estava lá, intocado, mas a porta da casa estava entreaberta novamente, e ela tinha certeza de que a fechara. Com o coração na garganta, ela se aproximou, os sentidos em alerta. Alguém estivera ali enquanto ela perseguia o vulto, e agora talvez ainda estivesse. A porta entreaberta da casa do lago balançava ligeiramente com o vento, o rangido das dobradiças cortando o silêncio como um lamento. Luísa parou na varanda, o coração martelando contra as costelas, a mochila pesando em seus ombros como se carregasse o mundo inteiro. O som do motor que ouvirá ao longe já se dissipará, deixando apenas o sussurro das árvores e o tamborilar distante de uma chuva que começava a cair. Ela sabia que não havia mais volta. O que quer que a esperasse ali dentro, ela precisava enfrentar. Empurrou a porta com cuidado, o cheiro de madeira e lavanda invadindo-a novamente, agora misturado a algo úmido, como terra molhada. A sala parecia intocada à primeira vista, o sofá, a lareira, a foto de Rafael e Lívia ainda sobre o mantel. Mas então ela viu, uma pegada lamacenta no chão, indo em direção à escada do porão. Alguém estivera ali, talvez ainda estivesse. Luísa apertou o pingente em forma de coração no bolso, sentindo sua borda fria contra os dedos, e respirou fundo. Desceu os degraus novamente, a escuridão do porão menos intimidante, agora que ela conhecia seus segredos. Acendeu a lâmpada e a luz revelou algo novo. Uma das caixas nas prateleiras estava aberta, papéis espalhados pelo chão como se alguém os tivesse revistado às pressas. Ela se abaixou, pegando uma folha amassada. Era uma carta de Lívia para Rafael, diferente das outras. Você não pode me abandonar assim. Eu sei onde você está. Não me force a ir atrás de você. O tom era diferente. Não apaixonado, mas quase ameaçador. Datada de 2015, meses após o casamento de Luísa e Rafael. Ela sentiu um calafrio. Lívia sabia dele, sabia dela. Será que estivera tão perto o tempo todo? Enquanto Luísa lia, um barulho abafado veio de trás da mesa. De trabalho, um arrastar lento como algo sendo movido. Ela congelou, os olhos fixos na lona que cobria a mesa. Havia algo ali embaixo. Com passos hesitantes, ela contornou a mesa e puxou a lona. Um baú de madeira surgiu, velho e trancado com um cadeado pequeno. A chave prateada, a mesma que abrira a casa, parecia perfeita para ele. Luísa a tirou do bolso, o metal tremendo em suas mãos, e abriu o cadeado. Dentro do baú havia fotos, cartas e um colar idêntico ao pingente que encontrara na lama, mas intacto, com a corrente ainda brilhando. Entre os itens, um envelope lacrado chamou sua atenção. Para Rafael, se eu não voltar,
dizia a caligrafia de Lívia. Luísa rasgou o papel, o coração disparado. Dentro, uma única frase. Se você está lendo isso, é porque ele me encontrou primeiro. Abaixo, um desenho tosco de um homem com um capuz e um endereço rabiscado. Rua das Acácias. 47. Era uma rua na cidade onde Luísa e Rafael moravam. O som de passos pesados na sala acima a fez largar o papel. Ela apagou a luz e se escondeu atrás das prateleiras, o baú ainda aberto. Os degraus rangeram e uma sombra longa se projetou na parede. Luísa! A voz de Rafael ecoou, grave e incerta. Ele estava ali. Como sabia onde ela estava? E o que significava ele me encontrou primeiro? A respiração dela ficou rasa, o medo misturado à raiva, enquanto a sombra dele descia cada vez mais perto. A sombra de Rafael alongava-se na parede do porão, distorcida pela luz fraca que vazava da sala acima. Luísa pressionou o corpo contra a prateleira, o metal frio contra suas costas, o coração batendo tão alto que ela temia que ele ouvisse. Os passos dele ecoavam nos degraus, lentos e deliberados, como se soubesse que ela estava ali, esperando. Luísa, você está aí embaixo? A voz dele era firme, mas havia uma rachadura, um tremor que ela nunca ouvira antes. Ela segurou o envelope, com a mensagem de Lívia, o papel amassado em sua mão suada. Se você está lendo isso, é porque ele me encontrou primeiro. Quem era ele? Rafael? Ou outra peça daquele quebra-cabeça sombrio? A dúvida a corroía, mas a raiva a impulsionou. Ela saiu de trás da prateleira, enfrentando-o no último degrau. O que você está fazendo aqui, Rafael? Perguntou, a voz cortante como uma lâmina. Ele parou, os olhos arregalados sob a luz amarelada. O rosto estava pálido, o cabelo úmido pela chuva que agora tamborilava no telhado. Eu vi seu bilhete. Fiquei preocupado. Como você encontrou este lugar? A hesitação dele era palpável, mas Luísa não se deixou enganar. Ela ergueu o envelope, o colar pendurado em seus dedos como uma acusação. Quem é Lívia? E por que ela disse que você a encontrou? Rafael recuou um passo, como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Onde você achou isso? Murmurou, os olhos fixos no colar. Não era para você estar aqui, Luísa. Não era para você saber. A voz dele quebrou e ele passou a mão, pelo rosto, um gesto que ela conhecia bem. Ele sempre fazia isso quando estava encurralado, mas agora não havia mais como escapar. Eu sei tudo, ela disse, jogando as cartas do baú no chão entre eles. Você a amava, ainda ama, não é? Me diga a verdade, Rafael. Quem é ela? O que aconteceu com ela? As perguntas saíam enrajadas, cada uma carregada de anos de confiança traída. Ele olhou para os papéis espalhados, os olhos marejados, e por um momento ela pensou que ele desmoronaria. Mas então ele endireitou os ombros, a expressão endurecendo. Lívia foi um erro, ele disse, a voz baixa. Eu a conheci antes de você, era intenso, mas acabou. Ela não aceitou. Ficou obcecada, me seguia, ameaçava. Eu vim aqui para esquecer, mas ela sempre voltava. Ele apontou para o colar. Isso era dela. Eu guardei porque não consegui jogar fora. Luísa riu. Um som amargo. Você espera que eu acredite nisso? E as cartas que você escreveu? Meu coração é seu? Rafael abriu a boca, mas um barulho súbito, vidro quebrando na sala acima, o interrompeu. Ele girou, subindo os degraus em um salto. Luísa o seguiu, o medo substituindo a raiva. Na sala, uma janela estava estilhaçada, a chuva entrando em rajadas. Pegadas frescas na lama do lado de fora, abrilhavam à luz do relâmpago. Ela está aqui, Rafael sussurrou, os olhos arregalados. Lívia, ela nunca desistiu. Luísa agarrou o braço dele. Se ela está morta, como pode estar aqui?
Rafael a encarou, o rosto pálido como cera. Eu nunca disse que ela estava morta. A chuva caía em cortinas grossas, o som abafando o silêncio tenso que pairava na sala da casa do lago. Luísa encarava Rafael, as palavras dele ecoando em sua mente. Eu nunca disse que ela estava morta. O vento entrava pela janela quebrada, carregando o cheiro de terra molhada e algo mais, um perfume leve, floral, que não pertencia ao lugar. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha, os olhos fixos nas pegadas que desapareciam na escuridão lá fora. Então, onde ela está? Luísa perguntou, a voz rouca de exaustão e raiva. Rafael passou as mãos pelo cabelo, os olhos selvagens, como se lutasse contra uma memória que não queria reviver. Eu não sei, ele disse, quase um sussurro. Depois que terminamos, ela sumiu por um tempo. Mas depois do nosso casamento, começou a aparecer cartas, telefonemas, sombras na rua. Eu vim aqui para tentar fazer ela parar. Luísa deu um passo para trás, o colar ainda na mão, o pingente em forma de coração brilhando sob a luz fraca. E você nunca me contou. Me deixou viver com um fantasma. Rafael baixou a cabeça, a culpa estampada em cada linha de seu rosto. Eu queria proteger você. Achei que ela desistiria, mas ela sempre soube onde me encontrar. Antes que Luísa pudesse responder, um som veio da varanda, um rangido lento, como passos deliberados. Ela girou, o coração na garganta. A porta da frente estava aberta agora, a chuva escorrendo para dentro, e uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher, os cabelos castanhos encharcados colados ao rosto, os olhos grandes e penetrantes fixos em Rafael. Lívia. Não era um vulto ou um truque da luz. Era ela, viva, respirando, o mesmo olhar da foto agora carregado de algo sombrio e indizível. Você veio, Lívia disse, a voz suave mas cortante, ignorando Luísa completamente. Eu sabia que voltaria. Rafael recuou, tropeçando no sofá. Lívia, para com isso, acabou. Eu escolhi a minha vida. Ela riu, um som frio que fez os pelos de Luísa se arrepiarem. Você nunca escolheu, só fugiu. Mas eu não fujo, Rafael. Eu espero. Luísa deu um passo à frente, a raiva superando o medo. Quem você pensa que é? Ele é meu marido. Lívia finalmente a encarou, os olhos estreitando-se. Ele era meu antes de ser seu, e sempre será. Ela tirou algo do bolso do casaco, uma faca pequena, a lâmina brilhando à luz do relâmpago. Rafael gritou, mas Lívia foi mais rápida, avançando em direção a ele. Instinto tomou conta de Luísa. Ela agarrou o abajur da mesa e o lançou, contra Lívia, acertando-a no ombro. A faca caiu e Rafael a chutou para longe. Lívia cambaleou, mas seus olhos ainda queimavam. Vocês não entendem, ela murmurou, antes de correr para a porta, desaparecendo na tempestade. Luísa caiu de joelhos, o peso de tudo desabando sobre ela. Rafael tentou tocá-la, mas ela o afastou. Acabou, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Você e seus segredos acabaram comigo. Ela pegou a mochila e saiu, a chuva lavando as últimas ilusões que restavam. A casa, Lívia, Rafael, tudo ficou para trás. Ruínas de uma vida que ela nunca mais reconstruiria.